Você vê imagens ao vivo do plenário. A reunião extraordinária continua suspensa para entendimentos. Enquanto isso, você acompanha mais notícias do Parlamento. Fornecedores que não cumprirem obrigações anteriores com o governo ou ainda estiverem envolvidos em fraudes fiscais não poderão firmar contratos com a administração pública. O projeto de lei, considerado constitucional, prevê o cadastramento dessas empresas. Tentando fazer com que esse cadastro possa inibir o cidadão que já está mal intencionado de participar de um certame, de ganhar uma licitação e depois de não cumprir, lesando o município, lesando o Estado. As deputadas da Assembleia se reuniram com o presidente Adalclévia Lopes nesta quarta. Querem apoio para a aprovação da proposta de emenda à Constituição que garante a presença de pelo menos uma mulher na mesa diretora. A reunião contou com a presença de representantes de movimentos que defendem o direito das mulheres. Ermelinda Ireno, da Rede Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, entregou ao presidente da Assembleia uma carta que sela o compromisso do parlamentar com a replicação e o das colegas de pressionar a votação. Um apoio para a causa das deputadas mineiras. Nós que já estamos em uma 18ª legislatura, jamais tivemos a presença de uma mulher. Então seria uma grande conquista para nós, caso o presidente, como ele se comprometeu, de estar atendendo a essa solicitação. Embora seja uma reivindicação antiga, as 5 deputadas de Minas não sabem qual será a reação dos demais parlamentares em plenário. Para que a matéria seja aprovada, é necessário o voto de pelo menos 48 deputados. A minha expectativa é de que eles aprovem, que eles reconheçam que nós representamos 52% do eleitorado, né? E os outros 48% vieram de uma mulher. Nós já acordamos aqui com o presidente da casa o apoio à PEC. E ele já fez o compromisso de não só apoiar, mas como mobilizar e fazer uma campanha com os outros deputados para que até o dia 2 de março nós já tenhamos a PEC 16 aprovada. O dia 2 de março, que a deputada citou, é a data prevista para começar a programação especial de comemoração do Mês das Mulheres. E nós vamos agora direto para o Plenarinho 1, onde está acontecendo a reunião da Comissão Extraordinária das Águas, que hoje discute a crise hídrica nos vales do Mucuri e do Jequitinhonha. O autor do requerimento é o deputado Dr. Jean Freire. Vamos acompanhar. Registro a presença de Ademar Marcos Filho, prefeito de Itinga, que está na extensão da mesa aí conosco. Vanderlei dos Reis, presidente da Câmara Municipal de Berilo. Francisco de Assis Souza Saraiva, presidente da Câmara Municipal de Jequitinhonha. José João Enetério, presidente da Câmara Municipal de Chapada do Norte. Ronaldo Lourenço, prefeito de Chapada do Norte. Se não ainda estão aqui, eu peço a compor aqui conosco a extensão da mesa. Aí. Durante a audiência, eu vou registrando a presença dos outros. Bom dia a todos, bom dia aos companheiros de mesa. Quero cumprimentar aqui a Cléia, a única mulher nessa mesa. Foram convidadas mais mulheres, espero que cheguem até lá. Cumprimentando a Cléia, eu cumprimento todas as mulheres aqui presentes, que representam 52% da população brasileira. E cumprimento também os outros 48% os homens, que são filhos dos 52% da população brasileira, mulheres. Bem, bem-vindo todos vocês, eu agradeço a tantos que saíram de muito longe. Eu vejo aqui, conheço praticamente todos que estão aqui presentes. Alguns chegaram ontem, provavelmente já para adiantar algumas coisas na capital, no governo, na Assembleia, mas também para enfrentar as estradas difíceis de chegar de lá do Jequitinhonha até aqui, né? Então já vieram com antecedência alguns. E vejo que está bem representativo. Está bem representativo. Aos nossos ouvintes da TV Assembleia, aos telespectadores da TV Assembleia,
essa audiência é para tratar sobre a crise hídrica. Pela primeira vez eu tive a audácia de dizer crise hídrica no Vale do Jequitinhonha, porque até então eu brincava e não deixa de ser uma realidade, que crise hídrica é só quando vai tratar para os mais ricos, né? Em São Paulo todo mundo vê falar em crise hídrica. Aliás, o país inteiro vê falar. Todo mundo conhece o sistema Cantareira pelas televisões. Em Belo Horizonte também se fala em crise hídrica. No Jequitinhonha, no Mucuri, nós aprendemos a conviver com a seca, com a falta d'água. Está aqui o companheiro Carlos Pimenta, deputado, votado na região e representa a região norte também, é de Montes Claros, também aprendeu a conviver com a falta d'água a vida inteira. Então, lá para nós, Carlos, é seca, a culpa é de São Pedro, a culpa é de Deus, para os outros é crise hídrica. Então, eu falei, não, vamos colocar uma audiência para tratar a crise hídrica, né? Nós também merecemos levar esse nome bonito, né? Crise hídrica. Não merecemos tê-la, né? Então, visitando várias cidades da região, onde eu faço questão de viver e retornar todo final de semana, nós pudemos vivenciar com a questão da seca, em cada cidade. Chapada do Norte, né? É triste a situação de Chapada do Norte, está aqui o prefeito de lá, os vereadores, muito obrigado pela presença. É triste você ter água para o eucalipto e não ter água para o consumo humano. Isso é triste, né? Berilo, é triste em Berilo, gente vivenciar o rio Araçuaí morrendo a cada dia. A cada ano que a gente passa, a gente vê como o rio anda diminuindo, vê seus afluentes secos, né? Vê o povo de Lelivéldia sofrer com a falta d'água que pertence a Berilo, mas, volto a repetir sempre, água para o eucalipto tem. Lelivéldia fica tão perto de Irapé, de lá dá até para enxergar Irapé, né? Mas o povo não tem água para beber, mas os caminhões-pipa passam, agora pararam, né? Mas passavam molhando as estradas para os caminhões de eucalipto passar. É triste passar em Itinga e ver um rio cortando a cidade, o maior rio da região. Está ali o prefeito de Itinga, ver o rio cortando a cidade, mas a cidade falta água, né? Há pouco tempo atrás estava 20 dias sem abastecimento, enquanto o maior rio não margeia a cidade, ele corta a cidade, passa ao meio da cidade. É triste ter que ir em Medina e vivenciar aquele povo fazendo fila para pegar água numa caixa d'água no meio da rua. É muito triste ver o caminhão-pipa sair de Taubim para colocar água na cidade de Medina. É triste ter que ir em Rubelita, ali na divisa, o Jequitinhonha com o norte, e vivenciar o rio Salinas secando, o povo sem água, nas comunidades, nas cidades, todas essas que eu falei, não só nas cidades, mas nas comunidades. É triste ver o rio, o córrego Piauí seco, em Araçuaí, o córrego Gravatá seco. É triste ver faltar água em Novo Cruzeiro, região que já teve tanta água, ver faltar água em Novo Cruzeiro, né? Ver o rio Gravatá seco. É muito triste isso. É triste ver faltar água em Tambacuri, no Vale do Mucuri, presenciar essa falta d'água lá na região. Mas isso não se fala muito. Por que não se fala muito, será? Porque a gente não vê nas televisões, não vê noticiar isso. Há poucos dias atrás eu estava na cidade de Itinga e eu perguntava na cidade de Itinga, numa audiência dentro de uma igreja, estava lotada a igreja e eu perguntava, quem ali já ouviu falar no córrego São João de Vacarias? Uma pessoa levantou a mão. Deveria ter 300, 400 pessoas lá. Eu perguntei quem já tinha ouvido falar em sistema Cantareira, todo mundo levantou a mão. Até o nosso povo, que vive com a falta d'água,
não conhece os riachos, os córregos e os rios onde eles vivem, porque os meios de comunicação só mostram os outros. É triste a gente ver falar na falta d'água também em Belo Horizonte. Ninguém, ser humano nenhum, merece viver com a falta d'água. A gente fica alegre do sistema que vai trazer água de Paraupeba, será, se eu não me engano, inaugurado há pouco tempo, não é isso? A gente fica alegre, mas a gente fica triste em não ver o mesmo olhar para o Vale do Jequitinhonha, para o Vale do Mucuri, né? Não foi no início do ano que nós descobrimos que nós convivíamos com a seca. Nós crescemos e aprendemos a lidar com a seca, com a falta d'água. Então, essa reunião é para isso. Eu peço a todos os participantes que aqui estão, aos representantes da Copasa, Copanor, aos vereadores, prefeito, eu quero, da minha parte, deixar um sincero aviso. Nós não viemos aqui para brigar com as instituições. Não é esse o ideal, né? Nós não viemos aqui para isso. Nós viemos para trazer o nosso problema, para convidar as instituições para conhecer de perto o nosso problema e para ter soluções. Não de achismo. Não, eu acho que é assim, eu acho que é aquele jeito. Para ter um compromisso. E quantas vezes for necessário, nós retornaremos aqui. Eu falo nós, porque hoje eu estou como deputado, representando, aqui estou como presidente, aqui presidindo essa audiência, mas também sou um morador de lá. Vejo aqui os meus conterrâneos de Taubim, de Araçuaí, do Vale de Jequitinhonha, do Mucuri. Eu também sou um morador de lá. E eu queria que todas essas tristezas, que eu cresci vendo o córrego São João, está aqui os vereadores de Taubim, com abundância de água, e hoje a gente vê um filete de água. Eu deixo uma pergunta para vocês. Eu não vou dar 10 minutos, seria o suficiente, mas eu deixo uma pergunta para vocês. E no final da audiência, eu quero perguntar àqueles que ainda estão presentes, e aos que saírem, podem responder em casa. E aos que estão nos vendo agora pela TV Assembleia, eu deixo a mesma pergunta. Vocês já tomaram banho em algum rio? Não precisam responder agora. E aí eu quero saber, o rio que vocês tomaram banho ainda é o mesmo rio? Ou ele teve alguma mudança? Vamos agora, eu quero agradecer a presença do Gustavo Rodrigues, Geraldo Fernandes, vereador de Minas Nova, Adriana Aparecida, vereadora Chapada do Norte, Caio Quaresma, vereador de Jequitinhonha, Reginaldo, vereador de Jequitinhonha, José João Melo, vice-prefeito de Chapada do Norte. O nosso vice-prefeito de Berilo, Adalberto, obrigado pela sua presença. Vou passar a palavra ao companheiro, deputado, tem sido um ótimo colega aqui em várias questões do que se trata ao norte de Minas, ao nordeste, o nosso companheiro Carlos Pimenta. Bom dia a todos, bom dia aos visitantes. Eu queria cumprimentar aí o nosso colega, amigo, colega médico, deputado doutor Jean, legítimo representante da região do Vale do Jequitinhonha, que tem feito um belo trabalho. E a gente tem um relacionamento muito bom aqui na casa, porque nós pensamos as mesmas coisas e corremos atrás dos mesmos objetivos. Isso é muito importante. Eu queria cumprimentar a mesa
aqui e os convidados que estão aí também, na pessoa do meu amigo Alonso, ex-prefeito de Porteirinha, que tem a grave missão de tentar alavancar de vez a Copanor. Quando Alonso assumiu, dois sentimentos tomaram conta de mim. De esperança de que ele pudesse fazer um trabalho que nenhum outro presidente da Copanor fez até então. Porque a Copanor, para mim, e eu bato no meu peito que eu fui um dos deputados que votou criando a Copanor, e depois tem aquele ditado que fala assim, se arrependimento matasse... Nós interrompemos a transmissão da Comissão Extraordinária das Águas e vamos agora para o plenário 4, onde acontece a Comissão Extraordinária das Barragens. Hoje, eles vão discutir os problemas dos atingidos da mineradora e as medidas tomadas para o gerenciamento das ações decorrentes do acidente. Lembrando que a reunião extraordinária de plenário dessa manhã foi encerrada por falta de quórum. Vamos acompanhar. Representando Giovanni Krenak, liderança da tribo Krenak. Letícia Oliveira, da Coordenação Estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens. Antônio Geraldo dos Santos, um dos atingidos. O que é isso aqui? Jael Júnior Medeiros, funcionária pública atingida. Gleidson Guetão, vereador representando a Câmara Municipal do Governador Valadares. Vamos, então, iniciar os nossos debates e passamos a palavra ao senhor Robson Félix, diretor industrial e técnico da Cenibra. Só para nós aqui termos uma coordenação dos trabalhos, cada convidado terá 10 minutos para a sua exposição. Com a palavra, doutor Robson Félix. Ok, bom dia a todos. Gostaria de pedir a alguém que nos ajudasse ali no micro para facilitar o processo, né? Nós fizemos uma apresentação. Então, só para organizar, eu tenho 10 minutos, é isso? Sim, 10 minutos. Ok, então o Sandro vai falar, fala um pouquinho. Ok. Então, gente, eu acho que esse é um processo, né, que nós estamos vivendo aí, né, com relação a esse, vamos dizer, esse desastre ambiental, né? Nós não estamos aqui fazendo nenhum julgamento, né, das razões. Eu acho que não nos cabe, nesse momento, fazer esse trabalho, né? Nós estamos aqui tentando dar a nossa contribuição, como podemos ajudar, né, para tentar recuperar a bacia do Rio Doce o mais rápido possível, né, na nossa visão, e pontuar para vocês o impacto que este problema causou à nossa empresa, né, e aos municípios onde nós estamos inseridos, né. Então, para aqueles que não conhecem, né, por favor, pode passar a apresentação. Nós temos ali, então, a visão do trecho, né? Nós procuramos pontuar ali os trechos que foi afetado, né? Então, nós tivemos lá a visão do ponto lá próximo, né, à barragem da Samarco. Coloca no módulo de apresentação que vai ficar somente a tela inteira, por favor. Então, tem ali o ponto da Samarco, a cidade de Bento Rodrigues, Barra Longa, né? Lá a usina, né, de Candonga, Risoleta Neves. O que a gente pode perceber, existe, né, às margens dos córregos, às margens do rio, um grande volume, né, de resíduo, né, que ficou ali acumulado, porque é um vale, né, e como o volume foi muito grande, né, foi noticiado 62 milhões, né, de metros cúbicos, esse vale não comportou a descida desse material e, obviamente, ele teve que se escoar para as laterais, né? Então, esse material ele pode ser observado, né, às margens desses córregos, nas várzeas das propriedades, né, da região. Pode passar, por favor.
Então, esse trecho que vai, né, lá da usina de Candonga até a Cenibra são 168 quilômetros. Pode passar, por favor. E lá também a gente vê, né, que, apesar de estar distante, nós tivemos uma elevação do nível do Rio Doce nesta região também. Então, nós estamos colocando ali, já é mais próximo da nossa unidade, né? Que então ali tem regiões que chama Ponte Queimada, Ponte Perdida, né? Ponte Metálica, próximo à cidade de Patinga. E ali próximo, pode voltar, por favor. Então, nós tivemos a elevação do nível do Rio Doce, né? Que foi até mais ou menos 4,50 metros, próximo ali, e alguns pontos certamente chegou a 5, 6 metros, né? E alguns pontos mais estreitos, né? E aquelas fotos daqueles peixes, né, são um lugarejo próximo à cidade, à nossa fábrica, né, que é uma cidade que chama NAC, onde tem muitos pescadores, né? Então eles tiraram, né? Então nós conseguimos lá. Pode passar, por favor. Então, o impacto que gerou diretamente a empresa, né, no dia que nós colocamos aqui, nesse aí é uma visão preliminar, né, só para que vocês possam perceber, né? Então, a empresa, ela tem, no dia 7, então, ela parou, nós produzimos 3.500 toneladas de celulose por dia, então, é um faturamento de 8.300.000 reais por dia. Essa perda, né, deste faturamento, ele impacta na cadeia produtiva, né? É uma perda de faturamento somente nos prestadores de serviço para a empresa da ordem de 50 milhões, a redução de consumos, né, de insumos da ordem de 18 milhões, redução de compra de materiais 6 milhões. Isso aqui são grandes números, né, só para os senhores terem uma ideia, né? E isso impacta, né, toda a cadeia de consumo, aproximadamente 30 mil pessoas em 54 municípios. Então, a empresa ela tem plantações, né, em 54 municípios. Então, obviamente, padaria, supermercado, posto de gasolinas, né, com a paralisação, né, da empresa. Temos trabalhadores florestais nesses 54 municípios, né. Obviamente, eles... além dos prestadores de serviço da empresa, tem dos prestadores de serviço contratados, né? Eles vão, de uma certa forma, ser afetados, né, com esse problema. Nós tivemos que dar férias coletivas, né, na primeira semana para a maioria dos funcionários da parte industrial, porque nós não tínhamos água na empresa, né? Então, nós tínhamos que guardar a água que tínhamos para uma situação emergencial, né, no caso de incêndio, né? Então, foi uma decisão voltada para essa situação emergencial. E estamos hoje, por exemplo, com parte da região dos funcionários de colheita florestal, porque se nós paramos de produzir, não temos onde colocar madeira estocada. Então, nós paramos a produção de colheita, né, de Guanhães, paramos em várias regiões das demais regionais também, aproveitando as pessoas que estão com o período de férias em condição de tirar, né? A empresa não está pensando em demissão de nenhum funcionário, né? E tivemos que fazer, voltamos então uma das linhas no dia 22 e a outra no dia 28, mas de forma precária. A turbidez normal, né, que nós temos histórico, no período de chuva, no máximo em torno de 1.800, 1.900 unidades, né, NTU. E estamos hoje, né, chegamos no dia do problema, né, próximo de 300, 350, e já chegamos nesse final de semana a 10 mil. Então, nesses momentos, né, de 10 mil, nós não temos as nossas instalações preparadas para isso, né? Então, obviamente, temos que reduzir a produção e não sabemos o que vem pela frente, né? Então, tivemos que fazer várias adaptações, né, na nossa planta, com produtos químicos diferentes. Então, estamos aprendendo a cada dia, né? Então, estamos operando até para nos forçar a aprender. Então, a gente sabe que se nós ficarmos, né, sem nos pressionarmos, né, nós não vamos conseguir achar uma solução.
E queremos, obviamente, tudo aquilo que nós acharmos como solução, poder passar isso para as cidades que estão à frente, né, porque nós experimentamos produtos, né, que às vezes os municípios não têm condição, né, e nós chamamos fornecedores, testamos 3, 4, 5 fornecedores diferentes, e a nossa ideia é passar isso aos municípios à frente nessa questão do tratamento de água. Pode passar, por favor, gente. Então, nós fizemos então uma leitura. Volta por favor. Pode passar. Então, agora fazendo, né, à frente. Pode passar. À frente. Isso. Fazendo então uma visão, né, de uma proposta, né, de segmentada para uma solução, né, nós estamos agora partindo aqui para o que nós, na nossa visão, o que deveria ser feito, né, para voltar o Rio Doce mais rápido possível à sua condição normal. Pode passar. Então, ali nós temos que ver, né, temos que tratar de forma diferente o trecho que vai entre a Samarco e a usina de Candonga, que são 80 quilômetros, trecho que vai da usina de Candonga até a Cenibra, né, estamos colocando ali 168 quilômetros, e os trechos, né, à frente lá, né, 248, 632, então o trecho todo a ser tratado são 880 quilômetros. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, gente, como premissa, pode passar. Nós estamos entendendo assim, nós não entramos na questão social, porque a questão social nós estamos imaginando que outras instâncias já estão cuidando, né? Nós primamos nessa contribuição única e exclusivamente a questão técnica, né? Estamos entendendo que a própria Samarco, outras instituições já estão cuidando, então visamos aqui somente a questão técnica. E numa visão mais sistêmica, né, técnica e sistêmica do problema. E com foco, né, de retornar à normalidade, à turbidez da bacia o mais rápido possível, né, podendo voltar à vida do rio. Né. E um ponto urgente, gente, como premissa, é garantir que a barragem de Germano ela não se rompa, né. Então, num primeiro momento existia uma dúvida, hoje a gente já sabe, né, que está sendo anunciado pela própria empresa, a Samarco, estão sendo trabalhados, mas isso torna-se importantíssimo, porque caso isso aconteça, as proporções a gente sabe que são maiores. Obviamente nós não temos um conhecimento, né, da condição do rejeito lá, eu acho que é muito importante conhecer que condições que estão os rejeitos, né, condição, eu quero dizer, de fluidez dele, né, o rejeito da barragem que se rompeu, nós vimos a condição, nós temos que, é importante os técnicos conhecerem a condição de fluidez desse que está lá. O que aconteceria? Nós temos que nos pensar à frente, né, nós temos que conhecer essas informações e imaginar nas condições que eles estão, o que ele geraria de forma antecipada, né, ele tem condição de fluir, ele fluiria em que situação? Qual o volume que fluiria, né? O que nós temos que segurar à frente neste volume que fluiria? Então, nós temos que tentar, de forma sistêmica, pensar nessas situações. Pode passar, por favor. Então, o que eu comentei, né? A dúvida do material que está lá, caso se rompa, né? E também do material na barragem rompida, né? Nós temos parte do material que ficou, né? A gente sabe que somente desceu. Então, tem que cuidar também da barragem que rompeu, né? O que está lá, né? E o risco, né, que está lá eminente, né? Nesse momento, eu acho que a gente tem que trabalhar de forma técnica, né? Enxergando tecnicamente, nós temos que avaliar essas questões o mais rápido possível, né? Às vezes a gente fica preocupado com as questões, às vezes, de multa, com as questões de punir. Eu acho que tem que olhar a bacia, olhar, né, como retornar, como dar segurança ao que está lá e como retornar à condição o mais rápido possível, né? Obviamente, outras questões têm que ser tratadas no seu devido momento, mas nós temos que bloquear o problema, senão ele pode continuar. Pode passar, por favor. Então, qual a quantidade do material que está lá? Isso é importante conhecer, né, porque com base no que tem lá é que nós temos que traçar as medidas na frente. Pode passar. Então, riscos de novos fluxos, né, em grande quantidade, isso é importante conhecer, já falei atrás, pode passar.
Nós estamos entrando num período de chuva, né? Infelizmente isso aconteceu neste momento, né? Se tivéssemos um momento de estiagem, a tratativa nos ajudaria, né? Teríamos mais tempo, mas infelizmente estamos, apesar de estarmos vivendo um déficit hídrico, uma mudança climática no mundo, né? E o Brasil está dentro desse déficit hídrico, nós estamos entrando nesse período, né, de chuva, e esse material todo ele vai ser carreado, né, para o curso d'água, e temos que tomar ações, né, onde eu pude avaliar, obviamente dentro do meu nível de conhecimento, né, o material ele não se solidifica, e toda chuva que vier ele vai ser carreado para o curso d'água. Então nós temos que arranjar uma forma de nós vamos ter variações intermitentes, né, da turbidez em função dele se fluidificar com a chuva, né? Então, como nós garantirmos, né, a turbidez do rio nos próximos anos, né? Eu digo próximos anos porque, na minha percepção, nós temos muitos anos pela frente, né, dependendo do que for feito, né, de como for trabalhado. Pode passar, por favor. Então, gente, nós temos algumas opções, né? Nós sabemos que tem um empreendimento que é a usina de Candonga, né, que está à frente, e ela está paralisada, né? Ela é uma barreira natural. Em algumas avaliações, um ponto que eu coloco aqui que eu acho que é muito importante é passarmos a conhecer os valores da turbidez em alguns pontos, né? Então, a usina de Candonga, ela está funcionando como um decantador natural. Então, todo material particulado, né, que desce quando chove, então todo esse material pesado, ele está parando na usina de Candonga, ela está sendo um decantador natural. Então, conhecer na ponte que está a montante da usina e conhecer a jusante da usina, o valor da turbidez, é muito importante para os empreendimentos e para as comunidades que estão à frente. Então, são duas informações que elas tinham que passar a ser conhecidas. Elas tinham que ser colocados lá medidores, né, e os órgãos, né, responsáveis oficializar essa informação para que pudéssemos gerenciar para frente, né, com tempo de tomar ações, né? Então, hoje nós estamos sendo obrigados a buscar essas informações porque nós temos que preparar a estação de tratamento de água, uma cidade, a nossa empresa está tendo que fazer isso. Como eu falei, né, nós estávamos com a turbidez da ordem de 3.000, 1.000 e 2.000, e no final de semana deu uma chuva forte, obviamente foi carreado esse sedimento para o curso d'água e ela foi a 10.000 de novo. Isso em questão de horas. Então, você ter a informação da turbidez de forma antecipativa vai ajudar para que ações sejam tomadas, né, no seu processo, nas cidades, né, para que ela não tenha um problema, né? Pode passar. Então, limpar a hidrelétrica, né, é um ponto que tem que ser pensado, né, para que ela seja utilizada como uma barragem ou ela voltar a funcionar. Então, nós estamos colocando aqui, gente, obviamente tem que ser avaliado o custo disso, né? Nós não entramos na questão do custo, porque nós temos que avaliar o seguinte, olha, como solucionar a questão da bacia do Rio Doce? Temos alguns custos. Um custo num caminho, outro custo em outro, custo em outro. Temos que criar um estudo e aquele que for o menor custo possível, o mais viável, buscá-lo, né? Então, os recursos aí juntos, temos que, o governo, a empresa, né, tem que buscar aí a solução, né? Então, ali só para vocês verem, né, toda usina tem um fundo, né, o que chama, né, uma reserva técnica, né, de lama de fundo, né? Essa reserva técnica está toda ocupada com resíduo, né? Então, hoje, todo o material, as 3 comportas estão abertas, todo o material que chega, ele sai, né? E se vier um volume maior, ele vai passar pela usina, né? Então, tem todos aqueles materiais que estavam ali, a gente já vê pela mídia que estão sendo retirados, né? Que são árvores, né? Que quando a represa se rompeu, esse resíduo ele se estendeu, né, nos vales e veio retornando, levando essas árvores juntos, né? Pode passar. Então, esse material ele deveria ser removido, né? Então,
demandas, né, retirar esses galhos, troncos, né, porque ele, à frente, ele pode gerar problemas, né, então tem que ser tirado, limpar lama, né, uma outra análise a ser feita, mas é viável fazer isso? Talvez o galho é mais fácil tirar, mas a lama vai se conseguir, né? Pode passar, por favor. Qual é o prazo para fazer isso, né? Pode passar. E nós vamos conseguir, né, deixando a usina funcionar, garantir a qualidade da água jusante, com todo o problema acima. Então, é um ponto que tem que ser considerado, né? Pode passar, por favor. Pode passar. Um outro ponto que nós temos que pensar, né, a usina, ela está construída em parte do vale, né, e ela já é uma porteira natural. Como eu disse, né, a gente percebe em alguns momentos a turbidez, chove na cidade de Mariana, então a turbidez na ponte do Rio Doce, né, ela sobe, vai a valores, né, próximo de 20 mil, e após a usina, esse valor então está menor, muito menor. Então ela está funcionando como um decantador natural. Então imaginar funcionar a barragem, né, a usina, como uma porteira, há de se pensar, né, como uma solução temporária para retornar à vida do rio, né? E temos um pensamento que não adianta a gente querer salvar o rio, né, vamos imaginar, do mar a jusante para montante. Nós temos que vir recuperando o rio, né, da sua montante, né, da sua nascente até a fossa. Porque aí você vai garantindo que ele vai ficando limpo, e você não tem problema. Porque todo trabalho que for feito a jusante, ele vai ser contaminado, né, por um rejeito que vem a montante, né? Então, esse é o nosso pensamento. Então, fechar as comportas e elevar a altura da barragem de Candonga, capaz de segurar todo o rejeito solto, é uma solução. Isso tem que ser avaliado. Obviamente tem um empreendimento lá e tem que ser avaliado, né? Pode passar, por favor. Inclusive, né, a barragem de Germano, ela é possível, conforme eu falei lá atrás, né, o material que está lá dentro, que tem capacidade de fluidez, o volume dessa barragem, dessa área, da capacidade de armazenamento dela, cabe, o que é fluido, cabe, né, nesse reservatório. Então tem que fazer essas contas e tem que chegar a essa conclusão, né, técnica, para ver se cabe, né, como uma solução emergencial. Pode passar, por favor. Um outro pensamento, né, transposição dos rios Gualacho e Piranga, né? Por que nós estamos falando dessa transposição? Porque a água do Piranga está limpa, né? A água, o Gualacho do Sul, né, e o Gualacho do Norte, fora do curso, próximo a onde está afetado, está limpo. E nós imaginamos, né, pelo que as contas que nós fizemos lá, dá em torno de 15 quilômetros. 5 quilômetros, né, do Piranga, né, que teria que ser transposto, do Galacho 10 quilômetros. Então, vocês se recordam, né, da usina até a Samarco são 80 quilômetros, né? E nós temos 80 quilômetros de rejeito de um volume maior nas suas bordas. Qual é o custo? Eu não imagino, né, a solução desse problema que não a remoção mecânica deste resíduo, deste rejeito que está à margem dos rios, né, nas várzeas, e depois uma limpeza que vai vir com os anos naturalmente, né? Então nós temos que imaginar, né, nós temos que ter um tempo para que isso aconteça, né, mas durante esse tempo, o rio vai ficar com a turbidez alterando nesse período? Nós vamos ficar com problema, né, durante esse período? Então, qual que é o custo para remover, né, hoje, rapidamente, né, esses 80 quilômetros de rejeito? Então, tem que calcular. E qual que é a garantia, né, para a segurança, né, fazendo a transposição desse trecho, estou falando de 15 quilômetros, né? Obviamente tem o seu impacto ambiental, tem que ser avaliado, mas nós estamos falando de recuperar o Rio Doce numa velocidade maior, né? Aí nós estamos falando de toda a bacia do Rio Doce, né? Então, qual é o custo também dessa transposição, né? Para que você mantenha o rejeito, né, numa condição isolada, né, onde desses 80 quilômetros até a usina de Candonga, e tenha todo
a parte limpa, né, tanto do Rio Piranga quanto do Galacho do Norte e Galacho do Sul, passando de forma limpa, né, e ao seu curso natural do Rio Doce e seguindo de forma mais natural e limpando o rio mais naturalmente. Pode passar, por favor. Então, de forma a não sujar esse rio, garantir fluxo jusante, né, pode passar. E construir também, né, aí avaliar tecnicamente se é necessário ou não, né, em função do volume que tem à frente, ou se a própria barragem é suficiente para fazer esse controle, né? Construir barragens no Rio Galacho do Norte e o Rio do Carmo, né? Também para fazer controles de vazão, controles de possíveis contaminações, né? Ou descida de rejeito, né? Pode passar. Então, não tem como você trazer a vida, né, do rio o mais rápido possível, que não, ou fazendo isso, né, e remover mecanicamente todo o rejeito depositado à margem dos córregos, cidades, Rio Galacho do Norte e o Rio Doce. Né? Pode passar, por favor? Pode passar? Então, gente, qual será o comportamento da lama, né, falando agora no curso, né, no que já está no leito do rio? A gente percebe que quando chove, por exemplo, só na região de Ipatinga, não chove em Mariana, mas chove na região que nós temos sedimentos, conforme eu falei, o Rio Doce subiu para 4,5 metros, em algum lugar até 5 metros, né? Então tem sedimento nas margens do rio nessa posição. Então quando chove nessa região e o rio sobe, né? O rio varia de 3 metros, 4 metros em alguns momentos, né? Ele volta ao nível do momento do problema. Então ele vai, né, e carreia aqueles sedimentos de volta para o rio, né, e a gente percebe o aumento da turbidez. Então, qual que será o comportamento, né, desta lama, desse rejeito nesses momentos? Então, nós vamos ter que aprender com esses próximos eventos de chuva, né, mas nós imaginamos, nós vamos colocar mais à frente, que nós temos que fazer um trabalho, né, que já era sabido antes, né, nós temos que recuperar a bacia do Rio Doce de forma mais forte, aí os seus afluentes, para que a contribuição de água, né, dos afluentes possa lavar o Rio Doce, possa contribuir com essa recuperação o mais rápido possível. Essa é a solução. Segurar o rejeito e lavar o rio mais rápido, né? Então... Deixa eu fazer só uma parte aqui, velho. Alô. Oi, só uma parte rapidinho. Pedindo, obviamente, já desculpa a todos os convidados. Eu acho que posso falar em meu nome, em nome do presidente. Nós vamos ter que sair por conta de 20 minutos, uma outra reunião que temos na sala ao lado aqui. Vamos retornar, mas eu queria fazer 3 perguntas antes a Cenibra, pedindo até desculpas por interrompê-lo, né? Mas é porque antes de sair eu gostaria de fazê-las. Primeiro, se houve algum contato da Samarco com a Cenibra depois do ocorrido, do incidente. Segundo, se já existe por parte da Cenibra alguma ação judicializada ou algo de maneira até mesmo informal para com a Samarco, alguma coisa para que venha a diminuir os prejuízos da empresa por conta da paralisação que ocorreram ao longo desses 20, 30 dias que ficaram paralisados, de 15 a 20 dias que a empresa ficou paralisada. E a terceira, se estas propostas técnicas que o senhor está trazendo hoje em nome da Cenibra, que já foram repassadas à Samarco, ou ao Estado, ou à Justiça, ao Ministério Público, à área ambiental do Ministério Público, enfim, se isso já foi passado a alguém. São as 3 perguntas que eu gostaria que você pudesse me responder. Ok. Então, na realidade, a Samarco ela não nos procurou, né, num primeiro momento. Imaginamos que, em função até da própria demanda que eles estavam, né, até de entender o problema e também da própria necessidade de atender as comunidades que estavam lá, né. Nós tentamos fazer alguns contatos, né, e também foi um pouco difícil, imagino também que em função dessas demandas. Mas num momento um pouco à frente conseguimos, né, e eles até enviaram um técnico que estava fazendo uma ajuda no tratamento de água de Valadares e levando então a sugestão que eles fizeram, né, lá em Valadares. Deixamos eles fazerem lá uma experiência na nossa planta
mas não foi bem sucedida dentro da nossa necessidade, né? Fizeram todos os testes, o tempo necessário em laboratório, depois disponibilizamos uma linha de produção de água para que isso foi feito, mas não conseguiu chegar à qualidade da água necessária para que a gente pudesse utilizar. Então, nós paralisamos e voltamos aos nossos testes e às nossas alternativas, né? E até buscamos outras para conseguir, né? Com relação à questão judicial, a empresa fez um comunicado à Samarco, né, de que ela estava paralisada, que ela estava tendo um prejuízo, né, informando a eles a situação da empresa, né. Então, isso foi feito, né, não teve até o momento uma ação judicial, mas foi informado a eles o prejuízo, né, e o impacto que está gerando, não só a empresa, como em toda a cadeia produtiva da empresa. Então, isso foi feito, né. E nós também fizemos 2 reuniões com o Ministério Público, Ministério Público Federal, né, do Meio Ambiente, lá na região, né, de Ipatinga, onde essas propostas foram colocadas a eles, né. Também fizemos com o Ministério Público do Trabalho, até informando quais as medidas que nós estávamos tendo que tomar, com férias coletivas, né, falando que não teríamos nenhuma ideia de demissão, que estávamos usando as pessoas que tinham direito de férias, né, colocando as pessoas de férias para não gerar nenhum impacto social, e também passamos essas sugestões que a CENIBRA estava fazendo tecnicamente, né. Então, isso foi feito, ok? Então, voltando aqui, gente, pode passar, por favor, senhor? Uma premissa inviável, né, é desassorear a lama, né, já existente no rio. Não tem como você tirar, porque atrás pode ser que a gente consiga naqueles 80 quilômetros, porque é um material que está mais depositado. Você verifica lá, tem situações que está meio metro, 1 metro, né, de material depositado, então é mais fácil você remover mecanicamente. Obviamente vai chegar no final, uma grande parte não vai conseguir tirar e vai ser lixiviado, né, com o período de chuva que vai ter à frente, né. Mas o que está no fundo do rio e o que está nas margens do rio, você não vai ter como tirar, porque é um material que está nos meios, né, das vegetações, e vai ser muito difícil ser movimentado, então ele vai sair naturalmente com a chuva, né. Pode passar, por favor. Então as opções, gente, seria aumento da oferta hídrica dos afluentes, né, através da diluição desse material existente. Então, se você tem um material que está lá depositado e nós fizermos um trabalho, né, de aumentar a oferta hídrica, esta é a forma que você tem de diluir esse material, né, além daquele da transposição comentado lá atrás, você retornar à condição do rio mais rápido possível. Pode passar. E aí, gente, nós temos que fazer um manejo de solo, nós temos que ter um cuidado, né, em toda a bacia do Rio Doce, de tal forma que outras atividades, aí tem que ter uma preocupação geral em todas as atividades que estão na bacia do Rio Doce. Propriedades rurais, mesmo que sejam pequenas, então tem que ser um trabalho grande, né, de levar informação, cuidando, né, para que a gente não tenha assoreamento, que não tenha outros materiais contribuindo, né, com a turbidez. Conforme eu falei, né, nós temos uma característica, nós saímos de uma turbidez, por exemplo, num período que não é de chuva, de 45 e vamos a 1.900. Isso é material que está sendo carreado para o rio, né, dos processos naturais, né, que existem de propriedades que não estão com a sua cobertura vegetal, de áreas que não estão com as suas matas ciliares, né, nas margens do rio, né. Então vai ter que ser feito um trabalho de recuperação de nascentes, de áreas de APP, inclusive, né, das calhas, né, dos rios, conforme eu falei aqui, né, de matas ciliares, de represas, né, o manejo do solo, mitigação de carregamento de resíduos, para que você não tenha essa condição que nós achávamos que era normal,
sair de 45 e ir para 1.900, não é mais normal, não é aceitável, né, você permitir que isso aconteça. Então, se você tira isso que já acontecia antes, você está tirando em torno de 2.000 unidades, né, de turbidez. Então, você está contribuindo com esse problema, né? Agora, temos que desenvolver alternativas econômicas para isso, né? Pode passar, por favor. Nós vamos pedir ao Dr. Robson Félix para resumir, que nós temos que ouvir muitas... Estou terminando. Pode passar, por favor. Então, gente, nós colocamos ali, ó, eu não vou entrar no detalhe, né? Então, tem todo um planejamento, né, estratégico que foi feito, né, a nível da barragem, a nível de garantia da disponibilidade do recurso, né, de recuperação da bacia, de gestão ambiental, de uma gestão econômica, né, para que se consiga fazer isso, né, o material está ficando aí, pode ser utilizado depois para a comissão, né, pode passar, por favor. Pensamos aqui, gente, numa questão, né, de sugestão de destinação dos resíduos, né, oriundos das multas. Eu acho que esse resíduo, todo o destino, né, da multa, ela tem que ir para uma conta única para ser usada na recuperação da bacia. Não adianta esse recurso, né, ele ir para o Estado, por exemplo. A bacia está precisando desse dinheiro, né? Nós sabemos que os gastos vão ser muitos e vai faltar recurso. Então, temos que tomar a decisão para que esse recurso vá para uma conta e seja usado na bacia. E já tem, né, vários trabalhos, né, de repasse, por exemplo. Nós temos lá o IBIO, que tem, né, a agência, né, da bacia, faz a gestão da bacia, né? Então, já tem vários trabalhos, né? Então, a criação desse fundo, conforme eu falei aqui, e tem também várias... tem a questão do uso, né, aplicado, né, desses recursos, né, e já tem um plano dentro do próprio comitê, né, que já tem várias ações já definidas, né, que podem contribuir com isso, né, que já foi pensado antecipadamente. E tem outras situações que vão, obviamente, depois desse problema, ser mudado, né? Elaboração de projetos, né, para sistemas de coleta e tratamento de esgoto doméstico dos núcleos de populacional da bacia, né, que é o P11, o P41, que é um programa de universalização do saneamento, elaboração de projetos para otimização do sistema de abastecimento de água, elaboração de projetos para o sistema de destinação final e adequada de resíduos sólidos, né, de aterro, unidades de triagem e compostagem, elaboração de estudos de alternativa de drenagem urbana para a cidade com mais de 5.000 habitantes. Então, já tem todo um trabalho estruturado que pode ser usado nesse momento, né? Então, a nossa contribuição é esta, né, que nós queríamos deixar para a comissão, né? Estamos à disposição, quantas outras vezes, né, vocês acharem necessário, podemos vir, né, em outro momento, porque nós queremos, né, ajudar, né, a ressuscitar o Rio Doce, né, o mais rápido possível, e o nosso pensamento é que ele tem que acontecer, né, da onde nasce o rio, né, para baixo. Não adianta nós criarmos, né, limitações para onde a jusante, né, do problema, porque pessoas estão dependendo da água embaixo, né, e o que está lá não tem como você mudar, né? Então, você tem que criar uma alternativa para você conviver com isso e vir recuperando, né, da nascente até a foz do Rio Doce no mar. Ok, muito obrigado pela atenção dos senhores. Agradecendo muito ao Dr. Robson Félix, diretor industrial e técnico da Cenibra, que trouxe esclarecimentos importantes para todos nós, principalmente no que diz respeito à busca de recuperação do Rio Doce. Registramos a presença do Dr. Sandro Moraes Santos, gerente de meio ambiente da Cenibra, irmão de Maurício Moraes, eu não posso deixar de registrar essa questão, que foi nosso secretário de Obras e de Governo nos 8 anos do nosso mandato e um dos maiores amigos que fiz em Governador Valadares e que nos deixou muito jovem ainda. Nós vamos continuar, passando a palavra ao senhor Jocely Jason José Andrioli,
dirigente do movimento dos atingidos por barragem e pedindo que, por gentileza, observe o tempo máximo de 10 minutos, que nós temos muitos ainda para ouvir. Muito bem. Bom dia a todos e a todas. Para nós do Movimento Atingidos por Barragens, é muito importante a presença nesse debate, visto que é um movimento social que há mais de 30 anos no Brasil trabalha com a situação dos atingidos por barragens. E estamos, nesse momento, em toda a bacia do Rio Doce, desde Linhares. Nesse momento, inclusive, está tendo uma mobilização na ponte de Colatina, que até o momento Colatina não teve nenhum debate público sobre a questão, e tem vários problemas em Colatina. Estamos em Baixo Guandu, estamos em Aimorés, Resplendor e Tueta, onde tem um passivo, inclusive, da hidrelétrica de Aimorés, e o MAB já existe desde 2006, né, a situação de Resplendor até hoje calamitosa, situação de Tueta, né, que até hoje não se resolveu os problemas econômicos causados ao município. Aimorés também, o caos que virou depois com o desvio do rio, né, perdeu um rio inteiro a cidade de Aimorés. Estamos em Conselheiro Pena, estamos em Governador Valadares, Belo Oriente e toda a região aqui para cima, de Rio Doce até Mariana. Importante ressaltar também a questão de Barra Longa, que até o momento, como os holofotes, né, coloca Mariana, parece que o impacto é só em Mariana. Não, de fato tem um impacto muito sério em Mariana, mas Barra Longa também foi toda atingida, inclusive a sede do município, e se encontra em uma situação de calamidade pública. É importante ressaltar que a gente precisa lembrar que esse crime ambiental e social que aconteceu não pode esquecer das mortes que ele causou. Então, lembrar aqui, em nome da Emanuele, de 5 aninhos, que tinha toda a vida pela frente, e também do Tiago, de 7 aninhos, que não tiveram a sorte de escapar disso, como as outras famílias, né, conseguiram, de forma organizada, elas próprias se salvarem, né, não foi possível salvar essas 2 crianças, né, que nos dói muito o coração, saber que tinha toda a vida pela frente, saber que pais de famílias nunca mais comparecerão, né, nas suas casas para poder cuidar das suas famílias. Então é importante, porque isso não é um número, né? Às vezes se divulga como apenas um número. Não, são seres humanos que perderam sua vida por um crime ambiental e social. Obviamente que vai se apurar os culpados. Nós não temos dúvida que teve conivência, sim, da empresa, podia ter sido evitado, né? E esperamos que não aconteça o mesmo caso em relação à barragem de Germano e tantas outras que nesse momento no Estado correm riscos, né, concretamente comprovados, e precisa ter atitudes concretas para não deixar que mais crimes como esse ocorram em Minas Gerais. É importante dizer que os atingidos são vários. Tem a situação das mortes, tem a situação das comunidades que foram totalmente inviabilizadas, como Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, de Cima, comunidade de Gesteira em Barra Longa, né, e várias outras. Tem a questão da perda da renda das famílias. Por que eu estou falando isso? Porque nesse momento está em debate já, por parte da empresa, e isso a comissão teria que estar muito atenta, o que é o atingido, o conceito de atingido. E nós no Brasil temos um padrão de violação de direitos humanos das populações atingidas por barragens. Por que Candonga até hoje tem passivo de atingido, Aimorés tem passivo de atingido e várias outras no estado de Minas Gerais e no Brasil? Porque não tem uma lei que garante os direitos dessas populações. E nesse momento já começa a empresa Samarco, Vale BHP, dizer quem é e quem não é atingido. É preciso urgente ter uma intervenção do Estado para garantir os direitos dessas populações. E um ponto fundamental é o conceito de atingido, que na nossa opinião todos aqueles que perderam renda, que perderam o modo de vida, que perderam suas comunidades, que perderam suas propriedades, que perderam seu emprego, são atingidos. E todos aqueles que serão afetados pela questão da água, pelas questões que ainda virão. E aí fazer uma solicitação concreta aqui à comissão, ninguém falou disso até agora. É possível nós ter um surto de doenças em Minas Gerais em virtude do ocorrido.
É muito preocupante a situação em relação à dengue em toda a bacia, que todo ano é calamitoso, né? Eu morei 1 ano e meio em Governador Valadares, sei o que é isso, acompanhei muito a Aimorés, a região toda. O surto de dengue é algo bem concreto, só que dessa vez vai ser em outra proporção. Por quê? Porque os predadores naturais da dengue foram todos mortos, rãs, sapos, etc. E agora, a dengue não é simplesmente uma febre ou uma dor. Agora vem casada, e já comprovado em Minas Gerais, casos do Zika vírus, né, que atinge não só as gestantes, como daqui a uns dias vai ser tornado público, inclusive as crianças em fase de desenvolvimento também é possível ser afetado no cérebro. Então isso é muito preocupante. Deveria ter já ações do Estado alertando para isso e fazendo uma campanha antecipada para não esperar o pior acontecer. De como é que nós vamos antever e se preparar para isso, né? Inclusive já fazendo um trabalho massivo em toda a bacia de precaução em relação a essas possíveis causas que tendem a se ampliar pelo ocorrido. Que até então não tem medição, que espero que não esteja, né, esse problema é possível ter prevenção nesse momento. Em relação à pesca, outro problema seríssimo. Tem pescadores que nunca mais exercerão a sua atividade econômica no Rio Doce, e não só atividade econômica, mas tem por trás uma questão cultural de muitos pescadores, que ali era a sua vida que está em questão. Né? São 1.703 reconhecidos pelo Ministério da Pesca, com carteira assinada, mas muito mais que são pescadores artesanais que têm a sua vida e que vai ser toda a bacia atingida, não só o leito do Rio Doce, porque o ciclo do peixe começava a Piracema agora e vai ser interrompido em todos os afluentes do Rio Doce, porque o Rio Doce é o grande mantenedor dos peixes rio acima. Então tem um impacto concreto na pesca em toda a região. A questão também de várias atividades econômicas do entorno, as pousadas, né, em Colatina, as pousadas, né, em Linhares, né, que o povo dependia disso como sua atividade principal econômica e foi totalmente interrompida nesse momento. As empresas já falaram, tem a situação da barragem de Candonga, ou seja, a CEMIG também é atingida pelo empreendimento, porque praticamente 25% da hidrelétrica Candonga, a renda é da CEMIG. Os municípios que vão perder, como o Rio Doce, por exemplo, a fonte dos ROIDs, da compensação financeira diretamente, são atingidos e precisa ter as reparações devidas. Como o tempo é curto aqui, eu gostaria de focar na importância dos atingidos serem reconhecidos como sujeitos e na importância de ter atitude de Estado nesse momento para intervir no rumo de como as coisas estão ocorrendo. Nesse momento, na nossa avaliação, que temos acompanhado em todos os pontos, é muito sério, porque a empresa está tendo controle de tudo. A empresa está dizendo quem é atingido, a empresa está desenhando qual é as formas de reparação, a empresa está dizendo, né, como é que vai ser e como é que não vai ser. E nesse momento precisa ter uma intervenção do Estado, para o Estado ter o controle disso. A empresa tem que pagar sim a conta, mas não ela definir quem são os atingidos, qual as formas de reparação. Nesse momento, já que se contratou inúmeras grandes consultorias, já está se gastando milhões e milhões em estudos e os atingidos estão de fora de todo o processo de participação. Então nós exigimos a plena participação dos atingidos, porque eles que perderam seus entes queridos, eles que perderam sua cultura, suas comunidades, suas fontes de renda, no processo de reconstrução das suas vidas. É um direito, e esse direito precisa ser garantido. As famílias precisam ter garantido a forma de participação no debate de como será a sua vida. Para isso é fundamental estabelecer um conceito de atingido e as formas adequadas de seus direitos e formas de reparação justas, para nós não ter mais um passivo amontoado em Minas Gerais dos atingidos por barragens. Segunda questão muito importante, a reconstrução de toda a bacia. Também reivindicamos aqui a plena participação de todos os atingidos e de todos os ribeirinhos, especialmente da bacia do Rio Doce. São eles que, de fato, podem, a curto prazo, dar soluções bem concretas à reestruturação da vida da bacia do Rio Doce. Então, levar em conta as organizações, né, o movimento dos atingidos por barragens, o movimento de pequenos agricultores que se encontram na bacia, o próprio movimento dos trabalhadores sem terra, que tem assentamentos que foram atingidos, os sindicatos de trabalhadores rurais, né, os pescadores, ou seja,
tem que ter a plena participação das organizações sociais no projeto de reconstrução da bacia do Rio Doce. Pelo contrário, novamente serão fábulas, né, ilusórias, que vai gastar um dinheirão e não vai se pôr, de fato, com eficiência a reconstrução da bacia do Rio Doce. Aliás, precisamos, né, rever a forma atual de predação ambiental que se encontra em toda Minas Gerais, e talvez essa experiência da bacia seja uma experiência exitosa, se assim for feita com participação social e popular, na reconstrução de fato do meio ambiente, da população, do modo de vida, de uma outra forma de se relacionar com a natureza. Terceiro ponto importante para nós e caríssimo para Minas Gerais, que eu acho que é fundamental. Com esse ocorrido, estamos no momento de discutir os futuros desse Estado. Em relação à mineração, que é a grande fonte, que é a grande riqueza de Minas Gerais. Vou dar o dado da Samarco apenas. A jazida que a Samarco tem, nas suas mãos, né, na forma de, vamos dizer, está disposta a ela tem a concessão disso, equivale hoje a em torno de 2,9 bilhões de toneladas de minério de ferro aproveitáveis. Isso significa, nos preços atuais do minério, que está baixo, em torno de $100 a tonelada, um valor de quase R$1 trilhão. Só sobre poderes da Samarco. E ainda vem com chantagem de dizer que a empresa vai quebrar. Vamos parar, né, de tratar o povo de Mariana como um povo bobo. Né? O povo de Mariana é esperto e não vai cair nessa armadilha que a empresa vai quebrar. Que vai quebrar se der calote. Se der calote. Mas R$1 trilhão, empresa nenhuma vai abandonar de sua concessão, e essa riqueza que está sendo discutida. Mas o seguro que ela tem da sua obra é muito plena, a urgente reparação com todas as condições e a reconstrução de toda a bacia, garantindo lucros ainda à empresa. E aí que vem a grande questão. Até quando nós vamos permitir que essas empresas simplesmente se apoderam da riqueza, explora a força de trabalho aqui e leva embora a riqueza. E o Estado fica sem nada. O verdadeiro desenvolvimento não chega a Minas Gerais. Nós fizemos as contas aqui pelos próprios relatórios da empresa Samarco. Foi 0,25%, em torno de 0,25% apenas de compensação financeira, quando a lei obriga 2%. Né? Nós sabemos dos dois processos judiciais, na 24ª e 26ª vara, que reivindica apenas em compensação financeira não paga, mais 613 milhões de reais, no qual o município de Mariana seria credor de 398,9 milhões. E nesse momento tem a chantagem que a empresa vai fechar, que vai quebrar, etc. Todos aqueles que serem desempregados, na nossa visão, por motivo do rompimento da barragem, seja nas empresas da Samarco, seja nas terceirizadas, seja os trabalhadores da Cenibra, ou seja, de qualquer processo de trabalho da bacia, tem responsável. E precisam ser tratados como atingidos. Porque, de fato, são atingidos. Não é pelo ciclo da celulose que estão sendo demitidos, pelo ciclo da mineração que estão sendo demitidos. Estão sendo demitidos porque houve um crime social ambiental e tem culpados que precisam pagar essa conta. Por favor, Jocely, terminar o prazo venceu. Isso. Então, só para concluir, esse ponto é caríssimo para Minas Gerais, é um momento necessário de discutir o marco regulatório da mineração, de exigir o desenvolvimento de fato para o Estado. Um outro ponto fundamental, uma política de garantia dos direitos dos atingidos por barragens, porque muitas obras estão previstas e a população atingida de todas essas obras está totalmente desamparada de leis que os garantem seus direitos. Então é urgente e necessário implementar uma política que garanta o direito das populações, e aí o direito à informação, o direito à participação, o direito a formas adequadas de reconstrução da vida dessas famílias. E a gente tem o lema, águas para a vida, não para a morte. Infelizmente, da lógica como está indo, as águas são usadas para a morte, como foi esse caso do rompimento das barragens da Samarco, BHP Billiton e Vale. Agradecemos ao Jocely Jaison pelas suas bem fundamentadas palavras e concedemos a palavra pela ordem ao deputado Cássio Soares. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Bonifácio Mourão, todos os membros aqui desta comissão extraordinária de barragens, nossos convidados, nosso bom dia a todos os presentes, aos telespectadores da TV Assembleia.
Senhor presidente, eu vejo com muito bons olhos aqui a participação da Cenibra, dos representantes dos atingidos, enfim, tudo. Mas me causa muita estranheza a gente estar realizando esta reunião, essa manhã tão importante aqui, sem a participação de algum representante da empresa Samarco. Nós não temos ninguém aqui. Então, eu gostaria muito que nós tivéssemos imediatamente uma reunião agendada, marcada, com o convite, se não convocação, dos representantes da empresa Samarco, porque, no mais, essa nossa reunião aqui vai se tornar muito mais um desabafo do que uma reunião efetiva, como a gente gostaria que fosse. Então, eu queria deixar aqui já registrado, pedir para a assessoria providenciar um requerimento, para que na próxima reunião nós tenhamos a convocação dos representantes da empresa Samarco, para que a gente possa ter os esclarecimentos dela. Às vezes, muito do que está sendo dito aqui, ela já esteja providenciando, fazendo, espero que isso esteja efetivamente acontecendo, mas se não estiver também, que ela possa se justificar de corpo presente, que os representantes possam trazer aqui os esclarecimentos que a população mineira tanto precisa e tanto espera por parte da empresa Samarco. E, por fim, para que a gente não tenha o caráter apenas de desabafo dessa nossa reunião, eu pediria também que, ao final, a nossa assessoria fizesse um compilado de tudo que foi dito, pela Cenibra, pelos atingidos e pelos demais convidados, para que depois encaminhemos via requerimento, via ofício, ao Ministério Público e à empresa Samarco também, um compilado disso tudo. Pela ordem. Nós queremos esclarecer ao deputado Cássio Soares que, na última reunião que realizamos nessa comissão, ficou marcada o convite à Samarco para vir aqui e, em princípio, está designado o dia 18 desse mês. Presidente, com a palavra, pela ordem, o deputado Rogério Correia, relator. É só para esclarecer, porque no início da reunião, o deputado Agostinho Patrus, que é o presidente, nos solicitou que os deputados falassem ao final dos convidados. Exatamente porque hoje, como parte do procedimento da comissão e também da confecção do relatório, a nossa intenção é escutar a palavra daqueles que foram atingidos. Então, a reunião para hoje é isso. Então, Cenibra, MAB, tem o atingido de Bento Rodrigues, que ainda vai falar, representante de Valadares e Pescador e Resplendor. Então, tem vários convidados que vieram para dar um quadro da situação na região e do que foi afetado. Então, hoje a reunião era para isso. Nesse sentido, não foi convidada a empresa, exatamente para que não ficasse aqui uma polarização com a empresa hoje. Mas a empresa está convidada, porque nós não podemos convocar, não sendo uma comissão parlamentar de inquérito, nós podemos convidar a empresa. Mas ela já se comprometeu a vir na semana que vem. Nós estamos para definir a data, ou de dia 18, que aí depende aqui da Assembleia também, dos andamentos do trabalho, ou dia 21, que é na segunda-feira. Mas já está acertada a vinda da empresa, não só da Samarco, mas nós também convidamos a BHP e a Vale, que tem tudo a ver com isso. Então, neste dia, deputado, nós vamos fazer todos os questionamentos à empresa, mas para isso nós queríamos, inclusive, colher dados. O que o Jocely colocou é muito importante. Ela está agindo sem, de fato, levar em consideração os movimentos dos atingidos, das organizações dos pescadores, dos agricultores familiares. Então, nós precisamos de formar também entre nós as nossas concepções para fazer o questionamento da empresa. Então, a reunião de hoje é exatamente para que vocês nos dêem subsídio da reunião que nós faremos com ela. Foi importante que a Cenibra colocou, que nos deu também. Eu pediria, inclusive, presidente, como relator, deixar para a gente todas as sugestões, porque certamente nós vamos levar isso ao Ministério Público, né, e vamos colocar no relatório também. Então, nós precisamos de um relatório bastante consubstanciado. Bem, por que eu termino, presidente? Porque o governo federal, em conjunto com o governo de Minas e com o governo do Espírito Santo, eles já formalizaram na Justiça uma ação que faz uma cobrança da Samarco, junto com a BHP e a Vale, de 20 bilhões de reais, como
como concepção do que foi o prejuízo social ambiental para a recuperação da bacia do Rio Doce. Esses 20 bilhões são 2 bilhões ao ano, para que estas obras sejam feitas para esta recuperação. Com certeza a empresa vai buscar na justiça protelar esse procedimento. Então nós precisamos muito de fazer, tanto aqui, estamos entrando em contato com a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, um relatório muito substantivo para que reforce essa cobrança e que seja agilizado na justiça. Então nós temos muito trabalho a ser feito ainda. Então hoje era essa a intenção da comissão. Eu não coloquei antes esta fala porque o presidente tinha pedido, mas como não tinha ficado claro, é bom a gente saber também o objetivo da reunião. Presidente, a palavra é a hora da deputada Rosângela Reis. Presidente, eu gostaria aqui de colocar, fazer uma colocação importante e até um questionamento aqui para a empresa Cenibra. Sabemos aí dos problemas que já ocorreram, já tivemos audiência aqui nessa casa, uma primeira audiência pública aqui, já foram levantados os fatos, sei da importância que é esse depoimento dos atingidos, mas aqui também tem a colocação aqui do posicionamento da empresa. Como o Robson Félix já fez um posicionamento, eu gostaria de fazer um questionamento, porque são várias ações, Robson, que estão sendo feitas, comissões que estão sendo realizadas, uma aqui da parte da Assembleia, só para uma questão de entendimento, que é a Comissão das Barragens. Existe também uma comissão constituída pelo governador de Minas, e essa comissão eu faço parte, e a deputada Celis Laviola também faz parte dessa comissão, para que esta ação possa ser ajuizada conjuntamente, que é a proposta do governador, ter uma ação única entre o Espírito Santo, o Estado de Minas Gerais, os municípios e o governo federal e a União contra a Samarco para poder buscar os recursos para sanear os problemas que ocorreram, tanto ambientais quanto problemas materiais. Mas essas reuniões elas estão acontecendo semanalmente, uma vez por semana, teremos uma outra na próxima quinta-feira. A indagação que eu faço é se a empresa Cenibra ou um representante de empresa está nesta comissão, porque essa comissão é para fazer esse ajuizamento. E já está sendo feito também diagnósticos. Foi pedido pela Defesa Civil diagnósticos dos municípios. Então, onde que a empresa entra nisso, para que essa ação ela seja conjunta desses impactos? Porque não só foi atingida a empresa Cenibra, mas o Porto de Areia Rio Doce também foi atingido. E nessa relação de municípios que estava, que o governador, que foi proposto os municípios, Caratinga não estava. Eu pedi que incluísse a situação de Caratinga, porque também tem uma região que o Rio Doce passa e que confronta com Ipatinga, que é a situação do Porto Rio Doce que está parado, como deve ter outros também portos de areia, que não estão mais fazendo a sua atividade fim. O município também, que não estava incluído, de Periquito, não estava incluído, e outros municípios. Dessa relação de 34 apresentados, nós conseguimos chegar em 44 municípios. Por favor, deputada Rosângela Reis, as questões, as perguntas só serão respondidas ao final. Caso contrário, nós vamos quebrar todo o processo, o procedimento aqui. Então, pedir a Vossa Excelência, por favor, encerrar. Só terminando. Todas as questões serão respondidas ao final, porque senão os outros não terão oportunidade de falar. Está bem. Mas esse assunto é importante, presidente. Não, mas nós não podemos alterar o sistema aqui. Eu entendo que eu estou contribuindo
para que haja uma celeridade e um andamento desses fatos, entendeu? Existe também uma outra comissão, que é uma comissão que está se fazendo as reuniões. Nós tivemos lá no Vale do Aço uma reunião com o presidente da Samarco e com as associações de municípios das regiões. Hoje está acontecendo lá no seu município, lá em Governador Valadares, uma reunião. E essa reunião é para discutir um fundo que é desse recurso que foi exigido pelo Ministério Público, onde 500 milhões já estão depositados para fazer os reparos emergenciais. E que é necessário ter esse diagnóstico para que sejam feitos os projetos, que seja apresentado, para que possa cobrir esses reparos que têm que ser feitos. Então, são diversos, e é importante nós concatenarmos e chegarmos a um ponto comum para que as pessoas não estejam fazendo a mesma coisa, né, e gastando esforços diferentes, e que tenha também incluído outros segmentos, como as empresas que eu estou vendo, que agora que a empresa Cenibra está sendo chamada nesta comissão. Ok, deputada. Obrigada, presidente. Nós pediremos que as respostas sejam dadas ao final. E as perguntas também ao final. Os deputados estão, por uma questão de gentileza e de compreensão da situação, ouvindo primeiro os convidados para depois se manifestar e fazer as suas perguntas. Com referência à proposta, ao ajuizamento de ações em conjunto, que o governador Fernando Pimentel está propondo, também esta comissão já propôs, para que não haja propostas isoladas, ajuizamentos isolados, de uma forma desordenada. Então, busca-se, esta comissão também está trabalhando nesse sentido, buscar o entendimento para que haja uma ação única entre todos os municípios e as pessoas atingidas, particularmente os municípios, que entre todas as pessoas não é fácil conseguir, não. Mas, pelo menos, essa comissão também está trabalhando nesse sentido. Nós vamos ouvir, a seguir, o professor Ângelo Márcio Leite Denadai, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus de Governador Valadares, mas voltar à presidência ao ilustre deputado Agostinho Patrus. Então, vamos ouvir aqui o professor Ângelo Márcio. Senhor presidente, demais deputados, senhores e senhoras presentes, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí o convite feito pela presidência dessa comissão, né, para que possamos estar apresentando aqui alguns posicionamentos da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus de Governador Valadares, para essa comissão, tentar contribuir aí com algumas questões. Então, já adentrando no assunto, né, falando aqui pela Universidade Federal, é importante deixar claro que toda essa situação, ela nos trouxe uma série de aprendizados, né? Apesar do lamentável desastre, né? Da perda de vidas, dos prejuízos econômicos, é importante